Seja na mídia, nas escolas ou nas relações interpessoais, nossas crianças estão sendo erotizadas cada vez mais cedo. Um problema que precisa de atenção constante dos pais. Vamos ver. Sara e Letícia, de 12 e 8 anos, já começaram a fazer algumas perguntas que deixariam a maioria dos pais constrangidos. Mesmo assim, a mãe das meninas entende que não pode fugir do assunto e que educação sexual é tarefa dos pais. É algo que a gente conversa com elas, mas dentro assim, daquilo que elas pedem, da idade delas, não tentando ultrapassar, sabe, nem uma barreira, mas a gente fala assim, tem todo o cuidado com isso. A preocupação da mãe é que as filhas sejam protegidas de informações com as quais elas não vão saber lidar. Para isso, até o acesso à mídia é cuidadosamente monitorado dentro de casa. Tá usando, a gente fica perto. Com quem você está conversando? Né? Deixa eu ver. Não tem aquela liberdade total. Vou ficar no meu quarto e eu tô aqui que estou conversando com um amiguinho meu, com uma colega minha. Não, isso não existe. A gente acompanha de perto mesmo. Novela a gente não assiste. Assiste série, filme, mas sempre a gente está junto. O pai dela às vezes até reclama, eu vou ficar assistindo, mas fica todo mundo junto, assistindo. Todo esse cuidado tem fundamento. Para o pastor Washington de Sá, que acompanha famílias vítimas do abuso, a exposição precoce da criança a conteúdo sexual favorece a erotização infantil. Erotização infantil, podemos falar sobre todos os comportamentos que a criança tenha que leve a uma contextualização sexual. Movimentos sexualizados, dança erótica, precocidade em se relacionar de forma íntima. Então essa erotização, nós podemos tratá-la como várias facetas, mas a principal seria para um comportamento sexual inapropriado para a idade ou precoce. O bombardeio de informações erotizadas pode vir das mais variadas formas. Essa informação pode vir por meios massivos de comunicação, como a mídia. A criança pode assistir a um conteúdo como uma novela que não é próprio para a idade, num horário inapropriado que os pais permitam que ela esteja na sala, e ali ela vai ver toques, carícias, seminudez e não vai entender o que está vendo. Isso também pode refletir um comportamento erotizado. Esta psicóloga trabalha há 20 anos com casos de exploração e abuso sexual infantil. Para ela, a criança que apresenta comportamento erotizado pode se tornar alvo fácil para pedófilos. Ela começa a querer se parecer mais com adulto. Shorts muito curtos, e a gente vê a moda caminhando para toda a erotização. As crianças têm que usar batom, tem até salão de beleza para criança, onde as crianças estão lá fazendo hidratação, mecha. Quer dizer, isso é uma forma de erotizar. Isso é uma forma que às vezes os pais não imaginam que ali esteja embutido uma erotização, né? Um adiantamento, né, de uma idade onde isso vai acontecer naturalmente. É que a criança erotizada precocemente, ela fica mais exposta a abuso sexual. O que eu e você, a maioria de nós, olhamos para uma criança, talvez com uma roupa coladinha, seria só uma criança? Para um abusador, não, é motivo de excitação. Então ele olha para uma criança com mini saia, dançando de forma sensual, isso desperta o interesse pela criança, que se estivesse vestida de forma diferente, mais protegida, menos modelando e apresentando seu corpinho, não chamaria atenção. Proteger as crianças de abusos e cuidar para que elas não sejam ensinadas além do que conseguem assimilar é função dos pais. Nós, como pais, a gente precisa realmente estar mais presente. Às vezes a gente não tem a correria do dia a dia, então a ausência do pai, da mãe, dos filhos, eles ficam sujeitos a tudo isso, né? O que a mídia impõe, né? O que a televisão ensina, o que as redes sociais ensinam, mas quando a gente está presente, quando a gente ensina os nossos filhos, eles vão poder falar assim, não, eu não preciso disso, não é isso que é certo, porque a gente ensinou, porque a gente está presente. E para falar mais sobre esse assunto tão difícil muitas vezes de ser abordado e conversado, principalmente com os filhos, mas tão necessário
para nós discutirmos e aprendermos cada vez mais para ter saúde, ter uma vida saudável dentro de casa, a vida emocional, principalmente dos nossos filhos. Eu recebo Regina Helena Moraes, que é co-organizadora do evento Um Grito de Alerta. Obrigada, Regina, por ter vindo, querida. Obrigada por você estar aqui. Luciene Reis Bastos, que é educadora. Obrigada, Luciene. Eu que agradeço o convite. Mãe, né? Também. E Lívia Andrade, que é administradora, também está aqui com a gente. Obrigada, Lívia, Obrigada por ter vindo. Bom, vocês já viram o rostinho da Lívia aqui semana passada, né? No quadro aqui em Honra, Honra. Verdade. Foi lindo, né, Lívia? Foi lindo. Sua amiga ficou super feliz e ficou Super feliz. com vergonha na hora. Depois ela ficou tranquila, né? Tranquila não, mas ela amou, mas foi ótimo. Obrigada Que pela bom. oportunidade de declarar meu amor por ela. Ela já até foi embora. Foi embora, pois é. Pro Espírito Santo. Mas está fazendo o maior sucesso o quadro lá. Ai, que bom, bom demais. Um beijo para todos do Espírito Santo que assistem a gente também aqui na Rede Super. Bom, realmente vocês sentem como mães, né? A Regina é tão nova, tão bonita, mas já é avó. Vocês sentem aí que as coisas estão difíceis, é difícil até de abordar muitas vezes dentro de casa, porque os filhos eles estão expostos cada vez mais, através da mídia, como a gente já falou, dos programas, da internet, de tudo isso, há uma erotização cada vez mais precoce. Olha, fica à vontade. Eu percebo que tem se acentuando, né? Eu costumo falar que estou com o meu segundo laboratório, né? Por causa eu tenho 4 filhos, 2 moças e 2 rapazes, e agora já estou com o 3º neto, né? Então, você percebe a diferença de cada época. Então, nesse sentido, sim, a questão da moda, né? Das músicas, os programas na televisão, tudo levam para esse caminho. Então, você tem que ter sabedoria na hora de educar dentro dos princípios que você quer educar. Principalmente monitorar também o que eles assistem, né? Eu tenho um filho de 6 anos, né? O João Vitor, o Paulo Henrique de quase 4 anos. E a gente tem, graças a Deus, assim, uma condição de ter uma TV fechada. Então, eles ainda gostam do Discovery Kids, que não tem músicas, né, que venham trazer essa erotização ou até mesmo essa curiosidade, né, a respeito do sexo. Mas os pais têm que monitorar o que os filhos assistem, né? Com certeza. E nunca dizer não, igual a gente estava conversando, né, Regina? Por não, mas por que não? E conversar. É isso que eu procuro fazer em casa. E você, Lu? É isso mesmo, eu também concordo. Eu acho que hoje, né, a gente é um grande desafio, né, para nós educadores, para nós que somos mães, né, é um grande desafio, é um assunto que requer realmente muito cuidado, para a gente não sair atropelando, né, as coisas, não sair pulando etapas, né, da vida dos nossos filhos. Verdade. Então, acho assim que é realmente um assunto que, se nós não tivermos uma base sólida, né, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus, para nos ajudar, né, a criar e cuidar dos nossos filhos, realmente É difícil, né? vai ficar Parece que a gente muito está meio que difícil. nadando contra a maré, né? Verdade. A maré está indo toda Tá toda. para um lado e a gente tentando remar e nadar na corrente contrária, porque o mundo, o sistema, a gente vê que as crianças, elas muito cedo, elas já dominam a internet. As menininhas, né, ficam lá, né? 2 aninhos, 1 ano e pouco já com o mexe, dedinho, né? já sabe mexer. Então, realmente, se os pais não estiverem de olho o tempo todo, muitas vezes os pais trabalham muito, trabalham o dia todo, não tem como olhar. É O verdade. filho fica meio julgado, o filho fica com a babá. Graças a Deus eu tenho uma babá que é uma bênção, uma mulher de Deus, que me ajuda em tudo. Mas muita gente não tem esse privilégio. Às vezes fica com a avó também não tem como ficar olhando o netinho o tempo todo, né? Ela tem as coisas dela para fazer também. Então é muito sério. Os nossos filhos estão expostos. A gente ouve, como você citou, a questão das músicas. Tem música que você não precisa ligar o rádio da sua casa. Passa o carro na Nossa, porta e é da uma sua vez casa. só que eles já decoram e já começam a cantar. Passa aquele carro na maior altura, né? Isso a gente percebia muito na escola. Eu falava, a lição demorava muito tempo para aprender, mas as músicas do mundo, essas músicas, né, que incitam, né, a sexualidade, num minuto. Nas excursões que a gente fazia, chegava no ônibus, começava a cantar. Então, eu falava, vamos cantar aquelas músicas de antigamente, né, da infância.
Aí os meninos começavam a cantar umas músicas de funk, Eu falava, que isso? Nunca ouvi essa música. Que música é essa? Gente, não pode cantar isso, não. Então, assim... É uma música pornográfica, na verdade, né? Esse tipo de música. Fala um pouquinho sobre esse evento, um grito de alerta, Regina. O que é esse evento? Qual é o objetivo dele? O objetivo é tratar as questões familiares. Então, ele surgiu exatamente por causa dos ataques que a família vem sofrendo, e em todas as áreas, inclusive com a questão de legislação, algumas legislações que estão para ser votadas e tudo, que elas vêm atacar a base da família. Então, é despertar as famílias cristãs do perigo, inclusive para se posicionar diante de novas leis que estão aí, né? Então, os valores. Então, essa programação será sexta-feira à noite até o domingo à noite. E para essa, começando no dia 26, então no próximo final de semana, né, daqui uma semana. Então, dia 26 será às 20 horas na primeira igreja, que é ali na primeira igreja presbiteriana, na Afonso Pena com Getúlio Vargas, né? E no sábado, às 17 horas, nós teremos a programação na Igreja Metodista Central, ali na Rua Tupis, porque como essa programação, a igreja está estendendo o convite para as outras igrejas evangélicas, então a Igreja Metodista tem um espaço maior. Às 17 horas, nós convidamos a doutora Damares Alves. Muitos já devem ter ouvido a palestra dela, que está no YouTube. Quem não ouviu, recomendo. Por favor, você fazer um parênteses aqui, sim, Regina. Quem não ouviu, quem não assistiu, por favor, assista. Coloca lá no YouTube, Damares Alves, que você vai ver e você vai ficar chocado com tudo que ela diz pra gente sobre as leis que estão querendo aprovar no Brasil. Sobre cartilhas que já foram até disponibilizadas nas escolas municipais em várias partes do país, com dinheiro público, né? É isso aqui, quando eu assisti, o que me deixou mais espantada foi o tipo de cartilha que as crianças estavam tendo acesso e ainda com a ajuda do governo, que é pior ainda. Claro, né? O governo que está patrocinando tudo isso. E lá no vídeo você vai conhecer a doutora Damares, vai saber do trabalho dela. Já esteve na Lagoinha uns anos atrás, eu me lembro muito bem, ela compartilhou seu testemunho, que é maravilhoso, e vai estar ali no fim de semana. Então, no sábado, às 17 horas. 17 horas ela vai... Então, está lá ali na Igreja Metodista Central, falando sobre essa preocupação dela. Né? E por isso um grito de alerta, porque às vezes a gente não percebe o que está acontecendo. Então, na sexta-feira à noite, nós teremos o reverendo Hernandes Dias Lopes, que vai pregar na primeira igreja, e no sábado à noite, também depois, às 19 horas, ele estará lá. No domingo, nós teremos na primeira igreja o Dr. Mauro Meister. Ele é doutor em teologia, trabalha no Centro de Pós-Graduação da Universidade Mackenzie, e ele vai falar sobre a preocupação, o que os nossos filhos estão aprendendo na escola. O sistema de ensino Mackenzie, eles desenvolveram os livros didáticos, tudo com uma cosmovisão cristã. Então, a preocupação é exatamente essa. O que os nossos filhos, às vezes a gente manda os filhos para a escola, pensa que estão sendo educados, mas eles estão sendo deseducados. Pelo menos dentro da nossa visão cristã, o padrão que a gente tem, que é a palavra de Deus.